Antes de começarmos, aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca nenhuma das próximas histórias. Agora, vamos ao caso de hoje. Aquela manhã começou como qualquer outra em Villemont, um vilarejo isolado entre colinas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. O orvalho ainda escorria pelas folhas, enquanto o sino da igreja marcava 7 badaladas suaves, ecoando pela névoa que abraçava as casas de pedra. Nenhum sinal de tragédia, nenhuma previsão de luto. Mas no fundo das águas calmas do rio Sainte-Marie, uma verdade cruel repousava entre as correntes. Você já se perguntou quantas histórias terminam antes mesmo de começarem? Quantos sorrisos interrompidos escondem segredos que ninguém se atreve a investigar? A resposta é desconcertante, mais do que imaginamos. E quando essas histórias acontecem em lugares onde todos se conhecem, o silêncio se torna cúmplice. Naquela manhã, o corpo de uma jovem foi encontrado flutuando abaixo da ponte de madeira. Seu nome era Elise Durand, filha do dono da taverna local, uma moça conhecida por sua beleza marcante e presença inquieta. A versão oficial? Suicídio. Mas como em toda vila, a verdade raramente se entrega de bandeja. Quando a notícia se espalhou, moradores se reuniram em pequenos grupos, cochichando mais com os olhos do que com os lábios. O ar estava carregado de tensão, mas também de negação. Elise era jovem demais, viva demais, para simplesmente desistir. Ainda assim, uma carta foi encontrada em seu bolso, escrita com letras cuidadosas. Encontre-me na ponte, ao anoitecer. A vila rapidamente encontrou um culpado conveniente. Damien Rousseau, um arquiteto recém-chegado, envolvido com Elise segundo os rumores. Solteiro, elegante e alheio aos costumes locais, Damien representava tudo aquilo que Villemont desconfiava. O julgamento social foi imediato, mas nem todos se deixaram levar. Entre os curiosos e os que buscavam respostas, havia uma mulher de cabelos prateados e olhos atentos, chamada Madame Bellamy. Observadora, discreta e conhecida por suas conclusões certeiras em assuntos que escapavam até mesmo à polícia, ela não acreditava em coincidências. Ao ouvir sobre o bilhete e o corpo de Elise, sua intuição despertou. Bellamy não era detetive. Tampouco buscava reconhecimento. Sua motivação vinha da vida que observara por décadas naquele vilarejo. Ela sabia que gestos pequenos escondem intenções profundas, que a verdade quase nunca grita, ela sussurra. E naquele dia, o que a vila chamava de tragédia, ela pressentiu como assassinato. Enquanto a maioria se resignava à versão oficial, Bellamy reuniu informações. Visitou os lugares onde Elise fora vista pela última vez, ouviu os cochichos dos vizinhos e analisou silências mais do que palavras. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça emocional que poucos sabiam estar montado. Ela notou que Damien não tentava se defender, não porque fosse culpado, mas porque havia algo maior em jogo, um segredo que não lhe pertencia revelar. Bellamy viu em seus olhos o peso de quem carrega uma culpa que não cometeu, mas teme que a verdade destrua mais do que limpe seu nome. A investigação ganhou força quando o pequeno Louis, um garoto de 9 anos, contou ter ouvido um grito na noite da morte de Elise. Estava perto da margem, escondido com um amigo para fugir do castigo por chegar tarde em casa. Disse ter visto 2 vultos, um homem alto e uma figura robusta, empurrando algo para dentro da água. Não reconheceu rostos, mas descreveu o barulho de rodas de carriola pouco depois. Bellamy cruzou esses dados com um detalhe que quase passou despercebido.
A senhora Morel, que cuidava de um jovem aprendiz chamado Jules, contou que sua carriola sumira na mesma noite. Nada foi roubado, mas havia lama fresca nas rodas pela manhã seguinte. Jules era um carpinteiro humilde, sempre discreto. Amava Elise desde os tempos da escola, mas ela nunca lhe retribuiu. Sua protetora, a senhora Morel, nutria um afeto silencioso por ele, mais do que maternal. Bellamy percebeu que ali havia uma raiz emocional poderosa, um motivo velado. E foi justamente isso que transformou a tragédia de Elise em algo ainda mais sombrio. Não se tratava apenas de paixão ou rejeição. Era sobre posse, sobre o medo de perder o que nunca se teve. Madame Bellamy entendeu então que a verdade não estava apenas no que era dito, mas no que era protegido a qualquer custo. Quando confrontou a senhora Morel, não houve escândalo nem gritos, apenas um suspiro profundo, como quem finalmente solta o peso de uma vida de silêncios. Ela confessou. Disse que Elise não merecia ferir Jules daquela forma, que só queria afastá-la. Não sabia que empurrá-la resultaria em morte, mas também não se arrependeu. O caso foi abafado. A versão do suicídio permaneceu. Villemont preferiu o conforto da ignorância à vergonha da verdade. Damien deixou o vilarejo sem se defender, e Bellamy nunca compartilhou sua investigação com a polícia. Não por omissão, mas por compaixão, uma justiça silenciosa, feita de compreensão e dor. Essa é a história de Elise Durand. Uma história que não começou com seu fim, mas com a recusa em aceitar que certas mortes são simples. Às vezes, a verdade está na margem do que podemos ver, e só quem observa com empatia é capaz de alcançá-la. A investigação da morte de Elise Durand, ocorrida na noite de sexta-feira, 24 de março, revela como a justiça pode ser moldada pelas aparências e pela necessidade social de encerrar rapidamente uma tragédia. Em Villemont, um vilarejo pequeno e tradicionalista, o impacto de uma morte prematura provoca mais do que dor, aciona mecanismos de proteção da imagem coletiva. A versão oficial, suicídio, foi aceita em menos de 24 horas com base em um bilhete encontrado no bolso da vítima e em um histórico de rumores sobre sua vida pessoal. No entanto, não houve análise profunda da carta, escrita com letra firme e sem rasuras, em papel de boa qualidade, dizia apenas: "Encontre-me na ponte, ao anoitecer." Nenhuma menção a desespero, nenhum tom de despedida, nada que confirmasse intenção de morte. Mesmo assim, esse bilhete serviu como justificativa para o encerramento precoce do caso, sem autópsia formal nem perícia detalhada no local da morte. O médico local, chamado apenas para confirmar o óbito, apontou afogamento como causa, mas destacou discretamente marcas nos braços de Elise, observação ignorada no relatório final. Esse processo revela o quanto a justiça, em contextos sociais fechados, pode ser substituída por aparências convenientes. Em Villemont, onde reputações são construídas com base em olhares e sussurros, uma investigação real poderia expor verdades desconfortáveis. A preferência pelo silêncio foi, portanto, uma escolha coletiva. As autoridades locais não sofreram pressão popular por esclarecimentos. Pelo contrário, a narrativa do suicídio aliviava a todos. Era triste, mas compreensível, e, acima de tudo, evitava escândalos. E a figura de Damien Rousseau, arquiteto recém-chegado à vila, foi imediatamente ligada ao caso. Apesar de não haver provas, apenas rumores de envolvimento com Elise,
Sua posição de forasteiro o tornou o alvo mais conveniente. Jovem, educado, solteiro e de hábitos diferentes dos moradores locais, Damien personificava a ameaça externa que explicaria o desvio de conduta da moça. Foi julgado antes mesmo de ser ouvido. Sua postura reservada, interpretada como culpa, somou-se ao preconceito natural da vila contra quem não seguia suas normas. O julgamento social não precisava de provas, bastavam características. E isso é um sintoma claro da substituição da justiça pela aparência. Não houve testemunhas diretas que o colocassem na cena do crime. O bilhete não estava assinado. Mesmo assim, seu nome circulava de boca em boca como se fosse certeza. E ele, ciente da inutilidade de se defender diante de um tribunal invisível, formado por vizinhos e olhares desconfiados, preferiu o silêncio. Essa passividade, que poderia ser entendida como um sinal de arrependimento, era, na verdade, resultado de outro fator. Damien protegia alguém. Madame Bellamy, a única pessoa que duvidou da narrativa oficial, percebeu desde cedo que ele carregava um segredo que não era seu. Ela viu em seu olhar cansado e na forma como evitava contradições a atitude de alguém que teme provocar mais dor ao expor a verdade completa. Nesse ponto, o caso de Elise Durand ganha outra dimensão. O sistema de justiça falhou não apenas por omissão, mas por escolha consciente. Ao aceitar rapidamente a explicação do suicídio, a vila se protegeu contra consequências sociais maiores. Acusar um dos seus, Jules Morel, por exemplo, abalaria relações, destruiria laços familiares e comprometeria a imagem moral da comunidade. Era mais fácil isolar o outro. O testemunho do garoto Louis, que mencionou ter ouvido um grito e visto dois vultos próximos à ponte, foi considerado fantasioso. Por ser criança e por não identificar rostos, sua fala foi desacreditada. No entanto, sua narrativa coincidia com o horário em que Elise desapareceu e incluía detalhes ignorados por todos, como o som de rodas, elemento que mais tarde foi conectado à carriola da senhora Morel. Esse desprezo por informações inconvenientes é outro reflexo da preferência por uma justiça baseada na aparência. A verdade, mesmo quando acessível, é rejeitada se compromete o equilíbrio social. Jules, o carpinteiro ligado à senhora Morel, nunca foi oficialmente interrogado. Seu nome era protegido por uma barreira invisível de afeto e familiaridade. Mesmo diante da possibilidade de envolvimento, ele era um bom rapaz aos olhos da comunidade. Essa seletividade revela como a justiça pode ser corrompida, não por interesses políticos ou econômicos, mas por laços emocionais. Madame Bellamy, que acompanhava o caso por conta própria, anotava cada contradição. Sabia que o relato do garoto, somado à confissão velada da senhora Morel, formava um quadro diferente, mas nenhuma dessas informações seria suficiente para uma denúncia formal. Ela entendia que, naquele contexto, apresentar evidências não garantiria justiça, apenas condenação moral para quem ousasse confrontar a aparência com a verdade. O silêncio de Bellamy diante da polícia, portanto, não foi conivente, mas estratégico. Ela reconheceu que, naquela vila, expor a verdade traria mais dor do que consolo. Não havia estrutura para lidar com a complexidade de um crime cometido por alguém acima de qualquer suspeita. E, ao manter em segredo suas descobertas, ela evitou uma destruição social que seria inevitável se a justiça verdadeira fosse plenamente aplicada. A escolha de proteger o vilarejo da sua própria hipocrisia
tem implicações profundas. Levanta questões éticas sobre o papel da justiça em comunidades fechadas. O que é mais justo? Revelar a verdade e causar rupturas irreparáveis ou preservar a aparência e permitir que a dor se dissolva no tempo? A resposta não é simples. E foi esse dilema que Madame Bellamy enfrentou sozinha. A morte de Élise Durand, nesse sentido, não foi apenas a perda de uma jovem. Foi o retrato de uma justiça moldada pelo medo da exposição. Villemont, como muitas outras vilas pelo mundo, preferiu manter a ordem ao custo da verdade, uma decisão que talvez tenha evitado escândalos, mas que também impediu o amadurecimento coletivo diante do erro. Assim, a aparência venceu a justiça, não por falta de provas, mas por excesso de conveniências. E essa escolha deixou marcas mais profundas do que qualquer escândalo público. A vila segue em silêncio. Mas o rio, que carregou o corpo de Élise, ainda guarda as memórias da noite em que a verdade foi empurrada para o fundo junto com ela. O caso de Élise Durand não pode ser plenamente compreendido sem analisar o impacto das estruturas sociais presentes em Villemont. As dinâmicas de classe e os valores morais associados a cada estrato da comunidade desempenharam um papel central no modo como os eventos foram percebidos, julgados e, por fim, silenciados. Villemont é um vilarejo com hierarquias muito bem definidas, embora não assumidas formalmente. As famílias mais antigas, com terras ou comércios estabelecidos há gerações, ocupam um lugar de prestígio. São vistas como exemplos de retidão, mesmo quando seus comportamentos são questionáveis. Por outro lado, os recém-chegados, os trabalhadores manuais, os órfãos e aqueles com estilos de vida diferentes enfrentam resistência e desconfiança, mesmo que tenham condutas irrepreensíveis. Élise, filha do proprietário de uma taverna modesta, estava em um lugar intermediário dentro dessa estrutura. Sua beleza e vivacidade chamavam a atenção, mas sua origem não a tornava protegida pela elite local. Ao contrário, isso a tornava vulnerável. Seu comportamento era vigiado, suas amizades comentadas, e qualquer aproximação com pessoas de status superior era interpretada como ambição, não como afeto sincero. A sociedade de Villemont, como tantas outras, via a mobilidade social como um risco à sua estabilidade moral. Quando rumores surgiram sobre seu envolvimento com Damien Rousseau, arquiteto de formação refinada, imediatamente surgiram julgamentos. Damien era bem educado, falava com um vocabulário formal e tinha hábitos urbanos. Isso o colocava acima, no imaginário da vila, ainda que sem raízes locais. O relacionamento com Élise não foi visto com bons olhos, não por causa de sentimentos, mas por quebrar expectativas de lugar social. A moralidade de Villemont estava atrelada à manutenção desses papéis. Um homem como Damien não deveria se envolver com uma jovem de classe intermediária. Já Jules Morel, aprendiz de carpinteiro, era considerado adequado para Élise, justamente por compartilhar seu nível social. Ainda que não houvesse amor, a união seria vista como aceitável e moralmente estável. Essa lógica revela um tipo de moralidade artificial construída mais pela conveniência das classes do que por princípios éticos autênticos. O relacionamento de Élise com Damien provocava desconforto, pois subvertia essas normas silenciosas. As mulheres da vila cochichavam, os homens a observavam com certo desprezo, não por suas atitudes concretas, mas por sua liberdade. Élise ousava conversar com quem queria, rir alto, caminhar sozinha.
atitudes que para muitos soavam como desafio à moral estabelecida, e em vilarejos como Villemont, desafio é quase sinônimo de culpa. Quando ela foi encontrada morta, a condenação moral precedeu qualquer investigação. A suposição era de que ela tinha ido longe demais. Não se falava em violência, mas em consequência, como se sua morte fosse resultado natural de escolhas imprudentes. Essa visão não só revela preconceito, mas demonstra como a moral local estava profundamente ligada à manutenção das diferenças sociais. Madame Bellamy percebeu isso com clareza. Ao conversar com moradores e ouvir suas reações, notava que poucos demonstravam empatia real por Elise. Mesmo os que lamentavam sua morte faziam isso com tons ambíguos, como se uma lição estivesse embutida na tragédia. Pobre moça, mas também, diziam. O mas também dizia tudo. A classe social de Jules Morel também influencia o modo como ele foi visto. Apesar de seu envolvimento indireto, sua posição de jovem trabalhador, protegido por uma figura respeitada como a senhora Morel, garantiu-lhe o benefício da dúvida. Ninguém o questionou diretamente. Mesmo quando sua rotina na noite do crime apresentou inconsistências, rapidamente foram criadas justificativas. A comunidade o via como um dos seus. Isso lhe conferia imunidade moral. Esse contraste com Damien é evidente. O arquiteto, apesar de ter menos indícios contra si, era julgado com mais severidade. Sua origem externa, seus modos distintos e sua falta de raízes locais o tornavam automaticamente suspeito. E mais, como ele pertencia a uma classe considerada superior, sua moralidade era medida com mais rigor. Um erro seu valia mais do que 1000 da classe trabalhadora. Essa cobrança excessiva é outra face da moralidade distorcida por hierarquias sociais. Villemont mantinha uma aparência de harmonia, mas por trás disso havia uma ordem social rígida. A moralidade local não era guiada por valores universais de justiça ou compaixão, mas por convenções. O certo e o errado eram definidos pela adequação ao papel social de cada um. Assim, um comportamento era julgado com base em quem o cometeu, não no que foi feito. Essa lógica impedia mudanças e sufocava personalidades como a de Elise. Ela buscava algo além das expectativas, algo que a sociedade local não estava disposta a aceitar. E isso contribuiu para seu isolamento emocional nos últimos dias de vida. Ao invés de apoio, encontrou desconfiança. Quando morreu, a vila preferiu manter sua narrativa moral intacta, mesmo que isso implicasse distorcer a verdade dos fatos. A moralidade construída sobre as aparências sociais é instável, frágil. Precisa ser constantemente reafirmada, mesmo que às custas da verdade. Por isso, os moradores se esforçaram tanto para aceitar a hipótese do suicídio, não porque fizesse sentido, mas porque protegia o tecido social da vila. Uma morte acidental era menos dolorosa do que admitir que uma pessoa respeitada, como a senhora Morel, pudesse ser culpada. Madame Bellamy entendeu que, para Villemont, Elise não era apenas uma jovem morta. Ela era um símbolo de ameaça à ordem. Por isso, foi necessário que sua morte fosse enquadrada dentro de uma narrativa aceitável. Ela não podia ser vista como vítima de um crime motivado por obsessão e ciúmes. Tinha que ser transformada em alguém que cavou sua própria tragédia. Essa manipulação moral não é exclusiva de Villemont. Em muitas comunidades pequenas, a reputação pesa mais do que a integridade. E quem desafia as regras não escritas costuma pagar o preço. Elise foi julgada por existir fora da expectativa.
Damien foi condenado por não se enquadrar. Jules foi protegido por parecer inofensivo. E a senhora Morrel permaneceu acima de qualquer suspeita por representar os valores que a vila se recusa a questionar. A combinação entre classe social e moralidade cria um terreno perigoso. Quando a ética é definida por convenções sociais, a justiça se torna relativa. O que é perdoado em um é punido em outro, e crimes podem ser ignorados se forem cometidos por quem tem o status certo. O caso de Elise Durand mostrou como a verdade pode ser moldada pelas estruturas invisíveis que regulam o comportamento humano. Madame Bellamy não apenas descobriu um crime, ela expôs silenciosamente os limites éticos de uma sociedade que prefere proteger sua ordem a enfrentar seus erros. E, no fundo, essa é a face mais cruel da moralidade baseada em classe, sua capacidade de transformar vítimas em culpados e culpados em figuras intocáveis. A morte de Elise Durand não pode ser analisada apenas sob o prisma do crime em si, mas sim pelas vulnerabilidades que sua condição de mulher impôs ao longo de sua vida. Ser mulher em Villemont, uma vila marcada por valores tradicionais, significava viver sob constante observação, julgamento e expectativas. Essa vigilância silenciosa não é um detalhe, é um fator determinante na construção do desfecho trágico que a atingiu. Elise cresceu em um ambiente onde o papel feminino era pré-definido. Esperava-se que fosse discreta, obediente, reservada. Ainda jovem, ela demonstrava atitudes consideradas ousadas, conversava com forasteiros, ria em público sem constrangimento e expressava opiniões próprias. Isso bastava para que, aos olhos de muitos, ela já fosse vista como diferente. E em contextos conservadores, ser diferente é, muitas vezes, o primeiro passo para se tornar alvo. A condição feminina, nesse cenário, era frágil não por falta de força, mas pela forma como o meio restringia as possibilidades de reação. Elise não tinha espaço para errar. Um homem que rompesse com normas sociais podia ser visto como rebelde ou até como líder. Uma mulher que fizesse o mesmo era imediatamente taxada de imprudente, provocadora ou inconsequente. Essa assimetria ampliava sua exposição aos riscos emocionais e físicos. Rumores sobre um possível relacionamento com Damien Rousseau ampliaram a tensão. Ela passou a ser observada não apenas como uma jovem ousada, mas como alguém que desafiava os códigos silenciosos de moralidade de Villemont. O julgamento foi instantâneo, ainda que disfarçado em frases cordiais. Na prática, Elise perdeu o direito de ser protegida pela comunidade. Tornou-se objeto de especulação e sua imagem pública passou a ser determinada por interpretações externas, não por suas ações reais. Outro elemento que contribuiu para sua fragilidade foi a ausência de apoio institucional. A vila não oferecia estrutura emocional ou social para lidar com situações de pressão psicológica. Não havia espaço para desabafos, nem confiança para confidências. Mulheres mais velhas evitavam o envolvimento direto, temendo manchar suas reputações. Amigas próximas se distanciavam por medo de serem associadas ao escândalo. Com isso, Elise se viu cercada, mas sozinha. Esse isolamento tornou-a um alvo fácil para a manipulação emocional. A relação mal resolvida com Jules Morel, o aprendiz de carpinteiro, exemplifica como expectativas afetivas podem se transformar em armadilhas. Ele nutria sentimentos por Elise desde a juventude e nunca escondeu sua admiração. No entanto,
sua devoção não impediu que alimentasse fantasias de posse. Mesmo sem reciprocidade, esperava que ela retornasse a ele. Essa crença, reforçada por pessoas próximas, principalmente a senhora Morrel, criava um ambiente em que Elise era constantemente lembrada de para onde deveria voltar. Essa ideia de que ela pertencia a alguém, mesmo sem desejar isso, anulava sua autonomia emocional. E quando escolheu trilhar outro caminho, aproximando-se de Damien, foi interpretada como ingrata. A vulnerabilidade feminina, nesse ponto, revela-se também como ausência de liberdade de escolha. Toda tentativa de romper com o destino que a vila havia traçado para ela era vista como provocação e, mais ainda, como traição. Na noite de 24 de março, quando Elise se dirigiu à ponte para encontrar alguém, sem saber que seria seu último momento, levava consigo não apenas uma carta no bolso, mas o peso simbólico de todas as transgressões que haviam sido projetadas sobre sua imagem. Ela não era culpada de nada concreto, mas ainda assim representava uma ameaça moral. A violência que se seguiu não foi apenas física, foi simbólica. Ela foi empurrada, de forma literal e figurada, por mãos que acreditavam estar corrigindo um erro. A senhora Morel, ao assumir o ato, justificou-se, dizendo que queria apenas afastá-la. Não reconheceu o ato como crime, mas como ajuste. Essa negação do valor da vida de Elise está diretamente ligada à forma como sua condição de mulher foi tratada durante toda a sua trajetória. Mesmo após sua morte, a vulnerabilidade feminina seguiu presente. A hipótese de suicídio foi aceita com facilidade. Pouco se investigou. Nenhuma autoridade local questionou a possibilidade de que Elise tivesse sido vítima de alguém. A explicação mais simples e mais conveniente foi adotada com rapidez. Afinal, uma mulher emocionalmente abalada, rejeitada, grávida ou desiludida era, para muitos, uma candidata óbvia ao desespero. Esse tipo de suposição reflete um pensamento enraizado que associa a instabilidade emocional exclusivamente à figura feminina. Ignora contextos, descarta evidências e reforça estigmas. O silêncio diante das marcas encontradas nos braços de Elise mostra o quanto sua história já estava escrita antes mesmo de ser conhecida. Ela foi lida como frágil, instável e inconsequente, mesmo que nenhum desses adjetivos fosse verdadeiro. A senhora Morel, por sua vez, representava o oposto de Elise. Era contida, respeitada, comedida. A figura feminina tradicional, protetora e discreta. Essa imagem a tornou inquestionável. Sua versão dos fatos, quando surgiu, foi ouvida com empatia. Ela falava não como criminosa, mas como guardiã dos valores da vila. Essa duplicidade revela outro aspecto da vulnerabilidade de gênero. A mulher só é ouvida quando está dentro do modelo que a sociedade espera. Madame Bellamy foi a única que enxergou além dessas aparências. Sua própria condição, uma mulher mais velha, sem filhos, observadora, lhe dava liberdade para transitar entre camadas sociais e comportamentais sem ser completamente percebida. Ela compreendeu que, para entender o que aconteceu com Elise, era preciso enxergar as pressões invisíveis que a cercaram. Cada gesto de liberdade de Elise foi mal interpretado. Cada silêncio seu, ignorado. A vulnerabilidade feminina não está apenas na exposição ao risco físico. Ela se revela, sobretudo, na forma como a sociedade escolhe interpretar o comportamento das mulheres. Elise não foi protegida porque não se encaixava. Foi desacreditada porque não era submissa.
e foi esquecida porque não cabia na narrativa da vila. Sua história mostra como ser mulher, em muitos contextos, ainda significa depender do olhar do outro para validar sua própria existência. A tragédia não começou na ponte, nem terminou com a confissão da senhora Morrel. Ela foi construída ao longo dos anos com expectativas, julgamentos e exclusões. A fragilidade de Elise não era pessoal, era social. E esse é o aspecto mais cruel da vulnerabilidade de gênero. Ela não depende da mulher, mas do sistema ao seu redor. Villemont seguiu sua rotina. O caso de Elise foi enterrado com o corpo e com o silêncio. Mas para quem deseja entender como as estruturas sociais afetam diretamente o destino das mulheres, sua história permanece como alerta. Porque enquanto a liberdade feminina for tratada como ameaça, toda mulher será vulnerável, mesmo quando forte. Entre todos os sentimentos humanos que movem ações intensas, o ciúme talvez seja um dos mais antigos e perigosos. Ele não nasce apenas da insegurança, mas também da ideia de posse, do desejo de ter, de controlar, de não perder o que se considera seu. No caso de Elise Durand, o ciúme não surgiu apenas em relacionamentos românticos, mas também em vínculos que, à primeira vista, pareciam protetores e inofensivos. Jules Morel, por exemplo, nutria sentimentos por Elise desde a juventude. Cresceram na mesma rua, frequentaram a mesma escola e foram próximos durante boa parte da adolescência. Porém, enquanto ela amadurecia e buscava novos caminhos, Jules permaneceu preso à imagem do passado. Ele não lidou com a realidade de que Elise era livre para escolher outros afetos, outras companhias. Seu amor não era correspondido, mas isso não impediu que desenvolvesse uma sensação de direito, uma crença silenciosa de que, mais cedo ou mais tarde, ela voltaria para ele. Esse tipo de apego é, em essência, uma forma disfarçada de domínio. Jules jamais a perseguiu, nunca a confrontou diretamente, mas também não aceitava que ela seguisse em frente sem ele. As conversas que tinha com a senhora Morel, sua mentora e figura materna, reforçavam essa ilusão. Para ambos, Elise era parte de uma história que deveria terminar com um reencontro. Toda tentativa dela de construir outra narrativa era interpretada como desvio, como erro. A entrada de Damien Rousseau nesse cenário foi o gatilho. Um homem vindo de fora, com modos diferentes e uma postura confiante, despertou o incômodo em Jules e em quem o cercava. Damien não apenas se aproximou de Elise, mas a tratava como igual. Conversavam como adultos, trocavam ideias, riam juntos em público, algo raro em uma vila onde as interações entre homens e mulheres eram geralmente formais e limitadas. O desconforto causado por Damien não vinha de algo concreto que ele tivesse feito, mas da ameaça simbólica que representava. Ele desafiava a narrativa local. Elise, ao lado dele, parecia dona do próprio destino, e isso confrontava diretamente o sentimento de posse que Jules cultivava em silêncio. Quando uma pessoa se sente no direito de ter alguém, qualquer gesto de autonomia da outra parte se transforma em afronta. Esse sentimento não se restringia a Jules. A senhora Morel, embora mais contida, também desenvolveu um tipo de ciúme. Mas o seu era diferente. Era um ciúme travestido de proteção. Ela via em Jules o filho que nunca teve, alguém por quem dedicava carinho, tempo e cuidados. Com o passar dos anos, esse laço ultrapassou os limites da afeição comum. Tornou-se uma necessidade. Ver Jules se distanciar, sofrer ou ser rejeitado
era inaceitável para ela. E Elise, que não retribuía o amor dele, era vista como ameaça. Foi esse conjunto de sentimentos, não ditos, mas intensos, que levou ao ponto de ruptura. Quando a senhora Morrel encontrou Elise na beira do rio, na noite do encontro marcado, ela não agiu por impulso momentâneo. Ela estava tomada por uma convicção construída ao longo do tempo, a ideia de que Elise representava uma injustiça, que estava brincando com os sentimentos de Jules, ferindo alguém que ela própria havia jurado proteger. O ciúme, nesse caso, foi além do desejo de exclusividade. Transformou-se em missão. A senhora Morrel acreditava de forma distorcida que estava corrigindo algo. Não se via como agressora, mas como alguém que precisava fazer o certo. E isso é um dos aspectos mais perigosos do ciúme, sua capacidade de se disfarçar de moral, de justiça, até mesmo de amor. Ela não pretendia matar, disse que queria apenas afastá-la, mas o gesto de empurrar, ainda que não premeditado com essa intenção, foi violento, foi um ato de posse, de controle. De alguém que não aceitava perder a influência sobre a vida de quem considerava seu. O simbolismo da ponte nesse episódio é marcante. A travessia marcada entre Elise e Damien jamais ocorreu. Em vez disso, foi ali que uma história foi interrompida pela força de sentimentos que nunca foram discutidos abertamente. A ponte, que poderia ter sido um espaço de encontro e renovação, virou palco de ruptura e morte. Após o ocorrido, os envolvidos agiram com base em medo. Jules, ao saber da morte, aceitou a versão do acidente. A senhora Morrel rapidamente criou um álibi e os dois sustentaram a mentira com naturalidade. Mas não era apenas proteção. Havia culpa, sim, mas também orgulho. O ciúme que os havia movido continuava presente, agora transformado em silêncio cúmplice. É importante destacar que ciúmes nem sempre se manifestam com gritos, brigas ou explosões. Muitas vezes ele é contido, educado, mas igualmente nocivo. Em Villemont, ele se espalhava em forma de comentários discretos, olhares acusatórios, decisões veladas. A vila inteira reagia a partir desse sentimento, não apenas entre os personagens diretamente envolvidos. O ciúme também se infiltrava na forma como outras mulheres viam Elise. Sua liberdade incomodava, sua beleza causava comparações. Muitas julgavam seus comportamentos não por serem errados, mas por não terem coragem de agir da mesma forma. E essa inveja disfarçada de crítica reforçava a sua solidão. Na estrutura social de Villemont, quem causava desconforto era, por isso mesmo, o culpado. E o ciúme se alimentava disso. Ele não se limita ao desejo de exclusividade. Ele precisa apontar o dedo, acusar, punir. O ciumento se sente no direito de controlar não só o outro, mas também a narrativa sobre o outro. E, no caso de Elise, essa narrativa foi moldada pela combinação de inveja, frustração e sentimento de rejeição. Damien, mesmo não sendo o alvo direto da violência, também foi atingido por essa dinâmica. Sua simples presença na história foi o estopim para o que viria a acontecer. A vila o transformou em vilão não por suas ações, mas por seu papel simbólico. Ele representava o roubo de Elise de uma história que já parecia escrita. E em sociedades rígidas, quem muda o roteiro não é perdoado. O ciúme é um sentimento que, quando não reconhecido e trabalhado, pode se transformar em justificativa para as ações mais extremas. Ele assume muitas formas: preocupação, cuidado excessivo, vigilância, crítica. Mas sua essência é sempre a mesma:
a recusa em aceitar que o outro é livre. A tragédia de Elise Durand, sob esse prisma, foi consequência direta da ilusão de posse. Ela foi negada como indivíduo, tornou-se símbolo de um desejo que não era seu. E ao tentar escolher seu próprio caminho, foi eliminada por quem não aceitava ser deixado para trás. Em Villemont, ninguém pronunciou a palavra ciúme, mas ela estava em todos os olhares, em todas as omissões, e foi ela que determinou o desfecho de uma história que poderia ter sido apenas mais um romance perdido. Mas tornou-se uma morte silenciosa, marcada pelo controle e pela incapacidade de deixar o outro ir. A morte de Elise Durand desencadeou uma série de reações silenciosas, cada uma moldada por diferentes graus de responsabilidade e remorso. A tragédia não terminou com o corpo submerso no rio Sainte-Marie. Ela se desdobrou em consciências perturbadas, em gestos não concluídos e principalmente em culpas que encontraram diferentes formas de se manifestar. Algumas discretas, outras profundas, mas todas com peso suficiente para alterar o curso das vidas envolvidas. Culpa, por definição, é um sentimento de desconforto moral diante da percepção de que algo errado foi feito ou permitido. Mas ela raramente aparece de forma objetiva. Em Villemont, ninguém dizia estar errado. Contudo, muitos agiam como se carregassem algo que não podiam nomear. Esse silêncio foi o primeiro indício de que a culpa estava presente, mesmo quando negada. A senhora Morel, autora do empurrão que resultou na morte de Elise, foi quem mais expressou esse sentimento, ainda que de maneira velada. Ao confessar a Madame Bellamy, sua fala não carregava apenas justificativas, mas também uma inquietação evidente. Ela não buscava perdão, tampouco tentava comover. O que transmitia era um esgotamento. Era como se carregar aquele segredo lhe tivesse roubado anos de vida em questão de dias. Apesar disso, ela não se arrependeu abertamente. Essa ausência de arrependimento tradicional revela uma forma particular de culpa, aquela que reconhece a consequência, mas continua acreditando que o motivo foi válido. A senhora Morel entendia que Elise não merecia morrer, mas ainda assim não aceitava o que ela simbolizava. Sua culpa não era por tirar uma vida, era por ter agido de forma a proteger algo que, no fundo, sabia estar distorcido. O sentimento de posse sobre Jules. Esse tipo de conflito interno é complexo. Não se trata de redenção moral, mas de luta emocional. A senhora Morel não buscava absolvição. Ela vivia com o peso de ter feito algo irreversível e, ao mesmo tempo, com a convicção de que sua intenção era legítima. Essa dualidade impedia qualquer alívio real. Seu castigo, portanto, não veio da justiça formal, mas de uma vigília interior constante, uma presença silenciosa que lhe acompanharia até o fim da vida. Jules Morel, por sua vez, carregava uma culpa mais sutil, mas igualmente corrosiva. Embora não tenha participado do ato em si, sabia da tensão crescente entre Elise e sua protetora. Sabia também de seus próprios sentimentos, de sua expectativa silenciosa, de sua frustração por não ter sido escolhido. E quando tudo aconteceu, ele preferiu não perguntar demais, não investigar, não contrariar. Esse tipo de omissão, embora menos evidente, é uma forma poderosa de cumplicidade. Ao aceitar a explicação superficial da senhora Morel e repetir o álibi ensaiado, Jules abandonou qualquer impulso de verdade. Sua culpa não vinha do que fez, mas do que não teve coragem de fazer. Ao invés de confrontar,
optou por proteger o que restava da sua estabilidade emocional. E esse silêncio o transformou em alguém que, mesmo inocente no ato, não era inocente no desfecho. A reação de Damien Rousseau também revela nuances de culpa. Diferente dos demais, ele não tinha envolvimento direto com o crime, mas sentia-se parcialmente responsável pelo que Elise havia enfrentado. Após o acontecimento, escolheu não se defender. Sua decisão de partir sem confrontar as acusações refletia um sentimento de impotência, mas também de culpa indireta. A sensação de que, de alguma maneira, sua presença havia desencadeado a tragédia. Damien acreditava que, se tivesse mantido distância, talvez Elise ainda estivesse viva. Esse tipo de pensamento, embora irracional, é comum em pessoas que presenciam desfechos dolorosos sem poder evitá-los. A culpa dele não era pelos atos, mas pelos efeitos colaterais da sua existência na vida de outra pessoa. Ele carregou esse peso como uma dívida não contraída, mas assumida espontaneamente. A comunidade de Villemont, como coletivo, também não escapou da culpa. Apesar de não ter cometido o crime, ela contribuiu para o ambiente de pressão, julgamento e isolamento que cercou Elise nos últimos meses. Cada olhar de reprovação, cada comentário murmurado, cada omissão diante do sofrimento dela alimentou um sistema social opressor. E, após a morte, a escolha pelo silêncio foi mais uma forma de evitar encarar esse envolvimento passivo. Essa culpa difusa, sem um único responsável, é a mais difícil de tratar. Ela não encontra espaço para redenção porque não é reconhecida abertamente. Ninguém em Villemont pediu desculpas. Ninguém questionou a versão oficial. E por isso, a vila seguiu intacta na aparência, mas corroída por dentro. A presença de Elise se dissolveu nas paredes, nas rotinas, mas sua ausência continuava pesando em quem ainda tinha memória e consciência. Madame Bellamy, a única que buscou a verdade, foi também a única a quem a culpa não alcançou. Sua motivação não era provar nada a ninguém, mas impedir que a injustiça fosse enterrada junto com o corpo. No entanto, sua decisão de não expor a verdade a deixou diante de um dilema ético. Saber e não agir, mesmo com razão, ainda assim a aproximava do ciclo de silêncio que tentava romper. Contudo, seu caso era diferente. Ao manter o segredo, ela não buscava proteger a si mesma ou evitar conflitos pessoais. Sua escolha foi estratégica. Entendeu que revelar tudo naquele contexto causaria mais destruição do que reparação. Sua culpa, se existia, era por carregar sozinha o fardo da lucidez. Ela assumiu esse peso não como omissão, mas como um ato de misericórdia. A redenção, nesses casos, não veio em forma de confissão pública ou de perdão coletivo. Ela surgiu de pequenas atitudes. Jules, por exemplo, afastou-se da vila poucos meses depois. Não explicou o motivo, mas levou consigo uma culpa silenciosa. A senhora Morel, que antes participava ativamente das atividades comunitárias, retirou-se quase por completo. Seu isolamento era seu castigo. Damien recomeçou a vida em outra cidade, distante, onde ninguém o conhecia. Mudou de profissão, passou a trabalhar com restauração de objetos antigos, um símbolo inconsciente de seu desejo de reconstruir o que havia se perdido. Nunca mais se envolveu com ninguém emocionalmente por muitos anos. Sua tentativa de redenção foi, basicamente, o silêncio e o afastamento. A vila, como espaço coletivo, nunca mais foi exatamente a mesma. A ponte foi restaurada no ano seguinte, mas poucos gostavam de atravessá-la à noite. A memória da tragédia persistia,
não como fato, mas como sensação. E isso revela o impacto de uma culpa coletiva. Mesmo sem palavras, ela molda comportamentos, altera espaços, redireciona destinos. A história de Elis Duran é, acima de tudo, uma lembrança de que todo ato deixa marcas e que a culpa não depende apenas do que se faz, mas também do que se permite, do que se aceita e do que se silencia. A redenção, quando existe, não apaga o passado. Ela apenas oferece um caminho para seguir, mais leve, mas não ileso. A descoberta da verdade por trás da morte de Elise Duran só foi possível porque alguém decidiu escutar o que não podia ser mensurado, anotado ou formalmente provado. Em Villemont, onde a razão oficial operava com base em papéis, evidências visíveis e estruturas hierárquicas, foi a sensibilidade aguçada de Madame Bellamy que ultrapassou os limites da investigação tradicional. Esse contraste revela um tema crucial: a tensão entre a lógica institucional e a percepção intuitiva. Desde o início, os procedimentos seguiram um padrão esperado. Assim que o corpo de Elise foi retirado do rio Sainte-Marie, as autoridades locais iniciaram uma verificação superficial. Um bilhete no bolso da vítima, indícios de afogamento, ausência de testemunhas próximas, tudo parecia apontar para uma conclusão rápida: suicídio. O médico da vila preencheu o atestado com base em observações visuais. O delegado, pressionado pela necessidade de restabelecer a tranquilidade do povoado, aceitou a explicação sem maiores questionamentos. A lógica formal, nesse contexto, funcionava como um sistema fechado. Só se considerava o que podia ser documentado. O depoimento do menino Louis, que alegava ter visto 2 vultos e ouvido um grito na noite do ocorrido, foi considerado frágil demais. Sua idade e a ausência de reconhecimento facial anularam o peso de seu relato. Para os responsáveis pela apuração, o que não fosse tangível ou confirmável por evidência física era automaticamente descartado. Por outro lado, Madame Bellamy observava padrões. Não exatamente os que podiam ser arquivados em relatórios, mas os que se revelavam nos gestos, nas pausas durante uma fala, nas contradições espontâneas que escapam em conversas informais. Sua atenção estava voltada não apenas ao que era dito, mas à forma como as pessoas reagiam diante do silêncio. Ela lia expressões, comparava lembranças de outros casos e, principalmente, confiava em conexões invisíveis, aquelas que só a experiência e a escuta paciente podem decifrar. Esse tipo de abordagem centrada na intuição é frequentemente desconsiderado por instituições formais, e, no entanto, foi ela que permitiu que Madame Bellamy percebesse o desconforto de Jules, o olhar carregado da senhora Morrel, a ausência de medo em Damien e a estranha rapidez com que todos aceitaram a versão do suicídio. Nada disso seria suficiente em um tribunal, mas, para ela, cada pequeno detalhe compunha uma imagem mais ampla, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam no modelo oficial. A lógica formal parte de uma estrutura linear. Há um fato, procura-se uma causa e busca-se uma prova. Quando essas 3 etapas se alinham, a investigação é considerada concluída. Porém, em casos onde os elementos não se revelam com clareza, ou onde há manipulação de versões, essa metodologia se mostra limitada. Foi o que aconteceu em Villemont. A lógica institucional ignorou os vazios, os silêncios e os sinais sutis que poderiam ter evitado o erro. O dilema entre esses 2 métodos, razão sistematizada e percepção sensível, remete a um conflito antigo,
A ciência, com suas ferramentas de medição e verificação, trouxe avanços imensuráveis. No entanto, existem aspectos do comportamento humano que escapam às regras fixas. Emoções, motivações ocultas e vínculos afetivos não são facilmente quantificáveis. E quando um crime nasce dessas zonas cinzentas da alma, é a intuição que se torna a chave mais eficiente. Madame Bellamy não possuía cargo oficial nem acesso a documentos restritos. Ainda assim, ela viu o que ninguém mais quis ver. O modo como a Sra. Morrel evitava falar sobre Elise, a forma como Jules desviava o olhar quando perguntado sobre a noite do encontro, o tempo excessivo gasto na construção de um álibi simples. Para quem observava com olhos atentos, esses detalhes falavam mais do que qualquer declaração formal. O valor da intuição, nesse caso, não estava em prever o que aconteceu, mas em duvidar do óbvio. Ela não partiu de certezas. Pelo contrário, suas ações foram movidas por inquietações, por pequenos desalinhamentos que a lógica ignorou. E foi essa capacidade de escutar o desconforto, de perceber onde algo não se encaixava, que a levou a reconstruir a verdade. Mesmo com todas as suas observações, Madame Bellamy não apresentou uma denúncia, não redigiu um relatório, tampouco levou provas à delegacia. Isso porque, ainda que sua intuição estivesse correta, ela sabia que o sistema formal exigia algo mais: provas materiais, testemunhos incontestáveis, evidência direta. E nada disso estava ao seu alcance. Ela compreendia que a verdade por si só não bastava se o processo de apuração não aceitasse formas diferentes de conhecimento. Essa limitação não diminuiu a importância do seu papel. Ao confrontar a Sra. Morel e obter sua confissão, Bellamy rompeu o ciclo de negação que envolvia o caso. Ela não buscava punição, buscava compreensão. Sua missão não era entregar culpados, mas impedir que Elise fosse esquecida sob uma versão conveniente. E, nesse sentido, a intuição venceu a lógica. Não por superá-la, mas por ultrapassar seus limites. A oposição entre esses dois caminhos, o da estrutura e o da percepção, levanta uma questão importante. Até que ponto a justiça pode se limitar ao que pode ser formalizado? Quantas verdades são ignoradas diariamente porque não se encaixam em um protocolo? E, principalmente, quantas injustiças são legitimadas por parecerem convincentes no papel, ainda que erradas na essência? Em Villemont, a lógica institucional não foi má intencionada, apenas cega para aquilo que não sabia interpretar. Já a intuição, mesmo silenciosa, foi corajosa o suficiente para atravessar a névoa dos preconceitos e alcançar algo mais profundo, a realidade emocional dos envolvidos. A lição deixada por essa história não é sobre escolher um lado, mas sobre reconhecer os limites de ambos. A razão é necessária, sim, mas sem sensibilidade ela pode se tornar instrumento de erro. E a intuição, embora poderosa, precisa ser usada com responsabilidade, jamais como atalho, mas como lente complementar. O caso de Elise Durand ensina que a verdade nem sempre se apresenta com evidências claras. Às vezes, ela sussurra entre palavras não ditas, entre gestos automáticos, entre memórias incompletas. E só quem se permite escutar com atenção, e não apenas com regras, é capaz de compreendê-la. No fim, Madame Bellamy não teve reconhecimento público. Sua contribuição não apareceu nos registros da vila, mas, em silêncio, ela garantiu que a verdade não fosse enterrada junto com a vítima. Sua intuição, guiada pela empatia e pela escuta ativa, fez o que a lógica formal não conseguiu:
deu sentido ao que parecia inexplicável. Os meses seguintes ao desaparecimento de Elise Durand mudaram silenciosamente a rotina de Villemont. As ruas de paralelepípedo continuavam recebendo passos apressados pela manhã. A igreja ainda tocava seu sino às 7 da manhã e ao meio-dia, e o mercado seguia com seus cheiros de frutas, pães e histórias mal contadas. Mas algo essencial havia se deslocado naquele lugar. Um tipo de névoa sem forma nem cor se instalou sobre o vilarejo, e mesmo os que fingiam esquecer sentiam o peso de uma ausência que não se dissolvia com o tempo. Damien Rousseau partiu em uma manhã de céu nublado, sem despedidas. A casa onde ficava seu estúdio foi esvaziada em silêncio. As janelas, antes iluminadas por noites de trabalho e pranchetas repletas de ideias, ficaram escuras e empoeiradas. Ninguém sabia exatamente para onde ele foi, mas a maioria achava melhor assim. Não porque ele representasse perigo, mas porque sua presença lembrava uma história que todos queriam sepultar, ainda que mal compreendida. Jules Morel, por outro lado, não foi embora de imediato. Continuou a trabalhar como carpinteiro por algumas semanas, cumprindo seus compromissos e sorrindo discretamente para os clientes. Mas seu olhar estava ausente. Era como se cada móvel que construía carregasse algo por dentro, não apenas madeira, mas culpa. Quando finalmente se despediu, não houve alarde. Deixou um bilhete curto para a senhora Morel. Obrigado por tudo. Preciso encontrar paz em outro lugar. Nunca mais foi visto em Villemont. A senhora Morel permaneceu. Mas não era mais a mesma. Seu semblante, antes rígido e seguro, agora trazia algo amargo. Parou de frequentar o mercado. Abandonou os compromissos na igreja. Falava pouco. Sua casa, que sempre esteve de portas abertas para o vilarejo, fechou-se para visitas. Quem a via na janela dizia que ela olhava fixamente para a ponte, como se esperasse ouvir alguma coisa que não sabia nomear. Louis, o menino que testemunhou os vultos na noite da tragédia, cresceu com a certeza de que tinha visto algo importante, algo que os adultos fingiram não ouvir. Com o tempo, parou de contar a história. Entendeu que, em certos lugares, a verdade tem hora para nascer, e que falar demais antes da hora pode custar mais do que o silêncio. Madame Bellamy, por sua vez, seguiu como sempre, caminhando lentamente pelas ruas, ouvindo mais do que falava, anotando detalhes em seu caderno de capa azul escura. Nunca revelou a ninguém o que sabia. Nunca confrontou ninguém diante de outros. Ela carregava uma compreensão íntima dos acontecimentos, mas escolheu deixá-los onde estavam, guardados, mas não esquecidos. Numa tarde cinzenta, cerca de 3 meses após a morte de Elise, Madame Bellamy caminhou até a margem do rio. Não era dia de feira, nem havia missa. Estava só. Parou diante da ponte, encostou-se ao corrimão de madeira recém-reparado e ficou ali por longos minutos. O vento soprava leve, fazendo pequenas ondas sobre a água. No bolso do casaco, ela trazia um envelope. Sem pressa, retirou uma folha e a leu novamente. Era o bilhete encontrado no bolso de Elise. Encontre-me na ponte, ao anoitecer. Madame Bellamy guardara uma cópia. Observando aquelas palavras simples, pensou em tudo o que não foi dito naquela vila, em tudo o que foi sentido, mas nunca nomeado, em tudo o que foi perdido, sem chance de retorno. Dobrando o papel, soltou-o nas águas. Viu-o flutuar por alguns segundos antes de desaparecer sob a correnteza. Não havia lágrimas em seus olhos, nem alívio. Apenas um silêncio profundo,
como o das páginas finais de um livro que termina sem aplauso, mas com respeito. O nome de Elise raramente era pronunciado após aquele verão. Os moradores preferiam evitar o assunto. Era como se sua lembrança tivesse sido guardada em uma gaveta trancada, junto com outros fatos que ninguém quer reabrir. Mas, vez ou outra, alguém passava pela ponte e diminuía o passo. Um gesto inconsciente, um desvio de olhar para o rio, uma memória que insistia em voltar, mesmo sem permissão. No ano seguinte, a vila organizou um pequeno festival de primavera. A praça foi decorada com flores e bandeiras coloridas. Houve apresentações musicais, barracas de doces, risos. Parecia que tudo havia voltado ao normal. Mas perto do rio, alguém pendurou um pequeno laço branco no corrimão da ponte. Ninguém sabia quem havia colocado ali. Ou talvez soubessem, mas fingissem não saber. Ninguém o retirou. Ele ficou ali até desbotar com o tempo. Essa é a história de Elise Durand. Uma jovem que tentou viver com liberdade num lugar que não sabia lidar com escolhas fora do roteiro. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de um silêncio. Um daqueles silêncios que não se gritam, não se discutem, mas que permanecem nos gestos contidos, nas frases interrompidas e nos nomes que não voltam a ser ditos. Villemont seguiu em frente, como quase todos os lugares seguem depois da dor. Com sorrisos que voltam aos poucos, com janelas que se abrem devagar, com novas histórias ocupando o espaço das antigas. Mas, à noite, quando o vento sopra do sul e toca as águas do Sainte-Marie, há quem diga que o rio parece sussurrar. Não é uma voz nem um som definido. É só uma sensação, como se alguém, em algum lugar, ainda estivesse esperando ser ouvida. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.